Eu poderia me queixar do Enem, que é uma prova diferente das provas tradicionais que nós costumamos ver em vestibulares, mas por um lado, eu acho que o Enem ele torna as aulas mais dinâmicas, né? Se o professor ele souber abordar os assuntos de maneira dinâmica e preparar assim o aluno melhor para uma questão do Enem, a aula acaba ficando melhor, mais interessante. Por exemplo, eu comecei abordando esse assunto aqui no caso sobre carboidratos, né? E depois do conteudismo, né, de falar sobre classificações em relação à quantidade de carbono, entre outras questões de carboidratos, a gente pode começar uma aula mais dinâmica, né? Nós estamos falando aqui da reação da lactose, que vai gerar glicose mais galactose, né? Qual a enzima? A lactase, né? Mas indivíduos que não possuem a lactase, o que acontece? No caso, eles são intolerantes à lactose, né? Onde ocorre a ação da lactase? No intestino delgado ou grosso, né? E qual que é a condição, por exemplo, o pH da ação dessa enzima lactase no intestino delgado? Ou seja, qual o pH do intestino delgado, né? Quais as funções do intestino a gente pode abordar também. Aqui eu falo também qual o destino da lactose em indivíduos que não possuem a lactase. Eu posso também falar de biologia molecular, né? Outro assunto da biologia. Por exemplo, como poderíamos corrigir o erro em pacientes que não produzem a lactase, né? Ou seja, mexer na questão gênica, nos genes, né, do DNA, colocar uma cópia que tem a informação para se produzir a lactase, por exemplo, né? Como poderíamos fazer uma terapia gênica em relação a isso? Então, tem várias questões que nós podemos abordar a partir do modo como o Enem cobra os assuntos. Então, apenas nesse slide aqui, eu falei sobre bioquímica na parte de carboidratos, eu estou falando de carboidratos, né? Estou falando de enzimas também. Enzima é uma proteína, também estou falando de proteína, né? Posso falar da perda da conformação estrutural dessa enzima, que leva ao não funcionamento dela, né? Estou falando de pH, uma questão bioquímica também, né? Função do intestino, já estou entrando um pouco em fisiologia, né? Fisiologia digestiva. Estou entrando aqui em biologia molecular com o erro da correção, por exemplo, né, um gene, né? Então a gente pode abordar vários assuntos da biologia, porque na verdade a biologia está toda ligada. Pessoal, desse slide também a gente pode falar de uma das consequências, né, de um dos sintomas da pessoa que tem intolerância à lactose. O que acontece? A gente pode relembrar aqui o conceito de osmose. Osmose é o movimento de água para o local que tem menos soluto para o local onde tem mais soluto, né? Se eu não tenho uma lactase, eu não vou digerir a lactose, não vai ocorrer a reação, né? Então a lactose vai acumular. O soluto, no caso a lactose, vai estar em grande quantidade no intestino grosso. Por isso a água vai ser concentrada, né? Vai ter maior quantidade de água no intestino grosso. Isso vai levar o quê? A fezes diarreicas, ou seja, fezes que têm bastante quantidade de água, né? Então é mais um tópico que a gente pode abordar aqui nessa aula de preparatório para o Enem.